Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus. Convido a todos que aqueles que quiserem colocar o copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. Peço também que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho Plantão de Oração, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje a lição é de número 24, que tem como título Liberdade em Cristo. E diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que os Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Paulo, ele escreveu isso ao Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, e continua assim: Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada em não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores da existência singela, fascinando as multidão com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo, jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, contudo, não lhe promove expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara os leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é abuso das faculdades de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos,
ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender os desígnios do Pai eterno, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Olha que lição edificante. Então, está falando da liberdade em Cristo. Como que nós vamos, né, nos sentir liberto em Cristo? Então, ele fala para que a gente medite, né, na liberdade em Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele veio nos esclarecer sobre as realidades do mundo espiritual, veio nos falar do verdadeiro amor, não é? Que é as leis divinas, né? Ensinou todas elas a lei divina, né? Ele veio, né, que a gente sabe hoje, de acordo com os esclarecimentos da doutrina espírita, que Jesus foi o homem, né, que pisou aqui na Terra, homem encarnado, o mais evoluído. Ele é, né, da área crística. Então ele veio para cá em pessoa, em carne e osso, para nos ensinar aqui, ó, como que é ter essa liberdade em Cristo. É para a gente enxergar, não é, as coisas na sua real, né, condição. Veio explicar para nós que nós somos espíritos eternos e nós somos filhos do Criador, que Deus, nosso Pai, né, é um Pai amoroso e não desampara nenhum dos seus filhos. E Ele só quer que a gente evolua com qualidade. Ele veio aqui nos ensinar as leis divinas, que são as leis naturais, e ensinou todas elas, como diz aqui a lição, não é? Ele desceu da glória celestial para vir aqui e nasceu naquela situação simples na manjedoura para explicar para nós, para que a gente pudesse entender, né? E ele falou, né? Ele aceitou a sua família, né? Como ele falou aqui na lição, simples, não é? Ele auxiliou a todos e mesmo ele ali, do jeito que ele veio, ele era mais culto, vamos dizer assim, intelectualmente, do que os doutores daquela época, não é? E ele veio o quê? Veio nos ensinar a boa nova, né? Que é os ensinamentos das coisas espirituais, porque o povo tinha muita confusão, o povo não entendia ainda. Eram poucos que aceitavam, né? Que nós somos filhos do Criador, né? Eles tinham muitas, vamos dizer assim, devido à dureza dos corações daquele povo da época, onde Moisés teve que agir daquela forma para que eles pudessem entender, né? Muitos ainda não acreditaram, como até hoje ainda muitos não aceitam que nós somos espíritos imortais, que a parte espiritual existe sim, né? Que nós somos espíritos eternos, o que morre é o nosso corpo físico, porque o espírito ele não morre. Até hoje ainda tem gente que ainda não acredita nas coisas espirituais. Acha que a gente tem que evoluir só intelectualmente, mas a gente está vendo que todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, a gente é imperfeito, independente do seu grau de instrução. A gente vê muitos catedráticos aí que na parte espiritual ainda está engatinhando. E a gente vê tanta coisa nesse mundo que a gente fala, meu Deus, né? Por que essa pessoa ainda não se despertou para as coisas espirituais? Para entender que todos nós somos filhos do Criador, que Deus não desampara ninguém, que Deus não castiga ninguém, que tudo que a gente passa na nossa vida, de bom e de ruim, são consequências de uma lei maravilhosa que é a lei divina, a lei de causa e efeito. Tudo que a gente passa, a gente é fruto dos nossos atos. Por isso que Jesus nos orientou, orai e vigiai, não é? E ele veio aqui ensinar a lei do amor, que é a lei maior. E ele disse que nós podemos resolver todos os nossos problemas de qualquer espécie, se a gente souber aplicar, né? Viver essa lei do amor, entendendo que nós todos somos aprendizes aqui na face da terra e que nós todos somos irmãos
e um tem sim a obrigação de zelar pelo outro e auxiliar, só entendendo que cada um também tem o livre-arbítrio e que nem Deus interfere no livre-arbítrio. Ele manda ajuda, ele manda, né, inspiração, ele manda tudo, mas a decisão é sua. Por isso que Deus é amoroso, ele não castiga ninguém e não precisa, né, chamar atenção. E ele também, né, como muitos dizem, ele não está alheio às coisas. Ele sabe exatamente o que acontece com cada um dos seus filhos. Mas se ele deixou chegar até aquele ponto, é porque você precisa entender e tirar uma lição dessas coisas que está te acontecendo. E entender que quando Jesus esteve aqui na face da terra, ele veio ensinar esse amor, veio mostrar para nós que a vida espiritual, ela é a verdadeira vida, que nós podemos sim ter essa comunicação com o mundo espiritual, né? Portanto que ele, né, ele, como falou aqui na lição, né, ele viu que o povo estava subjugado pelos estrangeiros que queriam dominar e de uma forma que não era, né, a adequada, e ele não pediu para que o povo fosse indisciplinado, ele não aconselhou a ser indisciplinado, muito pelo contrário, ele pediu para que desse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Nem mesmo como ele conhecia Judas, que ele viu que Judas ia fazer aquilo tudo com ele não, vamos dizer assim, ele não cortou, né, vamos dizer assim, ele não falou para ele, nem expulsou ele do círculo ali, porque ele também nos orientou a amar até os nossos inimigos, porque como ele falou, né, cada um está num grau de evolução e cada um tem o seu livre-arbítrio. Tem gente que até hoje ainda não despertou para essas coisas espirituais, né? E ele também, ele entendia tudo isso. E Jesus, ele era tão evoluído, que ele conseguia, né, saber o que, que o outro estava pensando. Mas ele nunca reclamou, ele nunca blasfemou e ele nunca se revoltou com nada, muito pelo contrário, sempre ensinando para a gente, né, que a gente tem que manter a disciplina e a fé no Criador, né? Aceitar os desígnios de Deus, porque Deus ele não quer o nosso mal. Mas como a gente já falou, a gente precisa sim passar por que a gente passou, porque são consequência dos nossos atos. E infelizmente ainda hoje no mundo, o ser humano ele é tão complicado que ele só vai compreender quando mexe no corpo ou quando mexe no bolso. Aí sim ele vai tomar alguma atitude. E assim mesmo muitos ainda não compreendem direito, né? Mas Jesus, com todo o seu amor, né, ele é o nosso governador planetário e ele auxilia a todos. Mas como cada um tem um livre-arbítrio, e nem Deus e nem Jesus interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso que ele sempre manda ajuda para nós e ele nos pede para que a gente reflita, né, que nós precisamos ter sim disciplina, responsabilidade, arcar com as consequências dos nossos atos, né, para a gente refletir que essa liberdade em Cristo que a gente está falando, né, não é o abuso das faculdades de raciocinar, não de empreender ou de fazer qualquer coisa, não eu posso, eu tenho, eu faço. Não é isto, né? Essa liberdade em Cristo que ele está falando aqui é a gente entender que a felicidade é obediência a Deus, nosso Pai, aceitar os desígnios, né, de Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, e entender que nada que ele faça, ele está nos castigando. Tudo que acontece com a gente são consequências dos nossos atos. E ele diz que a gente tem que tirar uma lição boa dessas coisas que acontecem, tanto de bom quanto de ruim, né? Então é essa a liberdade em Cristo. Não é que você, né, como ele falou aqui, para a gente refletir essa liberdade. A liberdade, como ele nos deu o livre-arbítrio, né, que você tem poder de escolha, simplesmente para isso, para que você saiba que você precisa ser responsável, não é? Porque dependendo do que você escolher,
Você vai ter que arcar com as consequências. E agora que a gente já sabe que a gente é um espírito eterno, talvez a gente vai ter que arcar com isso para a eternidade. Então a gente precisa refletir o que é a liberdade. E o que é a liberdade em Cristo? A liberdade, a maioria vai falar, eu fazer o que eu quero, não importa o que seja. Importa sim, a liberdade sim. É por isso que Deus te deu o livre-arbítrio, para que você tenha o poder de escolha, para que você tenha o mérito das suas ações. Então, você precisa entender isso, que a liberdade é você poder fazer isso. Agora, a liberdade em Cristo é você entender que não é você abusar das suas faculdades mentais de raciocínio, de empreender, né? De oprimir o outro. Não é isso. Isso não é liberdade. A liberdade em Cristo é você entender que a felicidade você vai obter se você conseguir ser obediente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Construir o bem não só para você, mas para todos. E ainda mesmo assim, com sacrifício, né? Porque às vezes a gente vê, né, que tem muitos aí que às vezes com um filho difícil, um parente difícil, que faz sacrifício, faz isso, né? Mas você não tem que reclamar, porque Deus, ele te deu uma escolha e você está arcando com as suas escolhas. E você, se você entender que a verdadeira liberdade em Cristo é aceitar os desígnios de Deus, né, nosso Pai eterno, sem necessidade de sofrer, mesmo que às vezes a gente passa por algum sacrifício, até pior, né? Mas a gente entender, né, que essa sim é a liberdade em Cristo. Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso sim escolher, mas eu vou escolher trilhar no caminho reto do bem, construindo bem não só para mim, mas para todos. E eu vou ser sim obediente a Deus, porque Deus ele não quer o nosso sofrimento, né? Ele não quer que a gente sofra. Muito pelo contrário, que tem muita gente aqui, né, que acha que Deus castiga, que Deus faz. Não, Deus não faz nada disso. Por isso que ele te deu livre-arbítrio para você escolher, né? Para que você, né, faça a sua escolha, né, sem precisar sofrer. Agora, quando você entender isso, que todos nós aqui na Terra, nós somos irmãos em Cristo, né? Imortais, seres imortais, que o que morre é só o corpo físico, e que a gente precisa sim evoluir, evoluir com qualidade, tendo como base a lei do amor e as leis divinas, porque nada que você faça não tem uma consequência, tudo tem uma consequência. Então a gente não pode, né, querer o mal para o outro, né? Se você está desejando o mal para o outro, isso vai voltar para você, porque uma das leis divinas é tudo que você faz para o outro volta para você em dobro. E às vezes, será que você tem estrutura para aguentar? Por isso que Jesus nos orienta: orai, vigiai, fazer o bem sem olhar a quem, amar os nossos inimigos, porque assim você está, né, obedecendo, né, aos desígnios de Deus. Né? Você está entendendo e está construindo bem. Eu sei que nós seres humanos somos falhos e às vezes, né, como fala o pessoal, pega no nosso calo, mas a gente precisa respirar profundamente e entender, né, perdoar, porque o perdão ele é o remédio santo e continuar, porque nós estamos aqui para evoluir. E a gente, né, já entendeu, de acordo com o esclarecimento da doutrina espírita, que essa não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, quando a gente quer a liberdade em Cristo, isso significa que a gente vai aceitar os desígnios de Deus e vai procurar tirar de tudo que acontece conosco, principalmente das coisas, das aflições, nós vamos tirar uma lição para a nossa evolução, para que a gente, quando chegar a hora da nossa viagem, a gente possa chegar do outro lado, né, agradecidos e entendendo que a nossa estadia aqui na Terra, né, foi passageira, mas que ela foi proveitosa, que a gente entendeu que a gente tem que, né, evoluir com qualidade, entendendo as leis divinas, né, entendendo também as leis humanas para que a gente possa se relacionar bem
e entendendo que Deus ele é o nosso Pai amantíssimo, amoroso, e Ele quer só o nosso bem. É isso que eu entendi da lição. Então agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar todas essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, né? Vamos pedindo para todos os tratamentos da nossa casa e vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Rita de Cássia Batista de Oliveira, Plínio Alves da Silva, Rodrigo Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Freitas, né, Volney Barbosa. Vamos pedindo também para Antônio Reina Ginês, para Alain Roberto Batista de Oliveira e Bianca Carvalho Ferreira, que estão aniversariando nesta semana. Né? Vamos pedindo também para os meus netos, né? Mel, Nathalie, Luizinho e Davi, para os meus filhos, Alex, Lisandra, para minha irmã Edna Batista, para minha outra irmã da Penha Batista, e para todos os necessitados. Vamos também pedindo para a nossa trabalhadora Maria de Lourdes, que gratidão por a cirurgia tem, né, surtido efeito e agora só precisa a recuperação, para que ela tenha bastante força e fé. E vamos pedindo também para todos que se encontram nos seus leitos de dores, seja em casa ou no hospital, para que eles sejam fortalecidos na fé, no amor, para auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, né, que se encontra na nossa casa, e para aqueles que estão retornando também à pátria espiritual, para que a espiritualidade o receba com todo amor e carinho, para que eles tenham um despertar tranquilos, serenos e aceite, né, a continuar a sua missão agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização do lar, para os cadernos dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo também para
Vamos agradecendo, né, a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, estamos recebendo esse lenitivo com muito amor, com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração, já deixando o convite a todos para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para fazer o plantão de oração. Então eu desejo a todos um bom feriado, que a nossa mãe, né, Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Santíssima, abençoe a todos, né, que salve todas as crianças, né, que dê bastante saúde, força e para os seus pais também, para que possa conduzi-los no caminho reto do bem. Então, bom final de semana a todos, bom feriado e até a semana que vem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.